Prezados alunos das minhas turmas do segundo ano de Administração, Automação e Edificações, muito bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa aula do dia 13 de julho, 13/7, tá? Nessa aula nós vamos dar continuidade à resolução de exercícios de equilíbrio químico. Essa lista, pequena lista de exercícios que nós estamos fazendo, ela servirá de base para a resolução do questionário aberto no Moodle, no dia 7 de julho, numa quarta-feira, ok, gente? Muito bem. Vamos, então, passar direto lá para os nossos exercícios, no ponto em que nós paramos a aula, encerramos a aula no dia 6 de julho passado. Muito bem. Só relembrando que daquele assunto constante, vou mostrar lá no cronograma, vou reforçar lá no nosso cronograma esses assuntos que seriam cobrados no questionário, esses aqui, ó. Esses assuntos não serão cobrados no questionário, a não ser num ponto específico do deslocamento de equilíbrio, que eu vou falar hoje, que é a presença de catalisadores em reações reversíveis. Os outros fatores de deslocamento de equilíbrio eu vou comentar, mas não serão cobrados, ok? Então, nós estamos nessa aula do dia 13, para resolução de exercícios, e o nosso próximo encontro, depois desta aula do dia 13, será no dia 20, quando eu vou entregar os resultados. Na verdade, esses resultados, né, gente, eu já falei, vão estar disponíveis já lá no sistema, no meu IFMG. Mas, principalmente, eu vou prestar informações a respeito da recuperação final, tá? Que vai ser na última semana de julho, se eu não estou enganado, né? Tá? Ok? Então, muito bem. Vamos para o nosso exercício. Na aula passada, na aula do dia 6, nós estávamos nessa questão. Nessa questão, eu tenho uma substância, o N2O4, em equilíbrio com o NO2. Todo exercício de equilíbrio químico, o primeiro passo obrigatório é o balanceamento da equação. Por quê? Porque o balanceamento da equação é que vai determinar os expoentes lá da constante de equilíbrio. Nós vamos calcular aqui a constante de equilíbrio. E a expressão matemática da constante de equilíbrio depende do balanceamento, ok? Então, o balanceamento aqui é 1 mol de N2O4 produz 2 mol de NO2, que, por sua vez, 2 mol regenera 1 mol de N2O4. Balanceamento são os coeficientes 1 e 2. Beleza. Os dados do exercício estão aqui. Foi introduzido 1,5 mol do reagente num recipiente de 2 litros. Estabelecido o equilíbrio, verificou-se que o rendimento da reação, do processo, era 20%. O que significa isso? Que desses 1,5 mol, somente, somente 20% foram efetivamente transformados em produto,
Os outros 80% permaneceram N2O4. Então, fazendo aqui embaixo um cálculo rápido de porcentagem, 1,5 representa 100%, assim como 20% representa N aqui é número de mol, tá? N consumido. 20% de 1,5 é 0,3, olha lá, é 0,3. 20% de 1,5. Então, quanto que foi consumido aqui na tabela? Essa tabelinha é boa para resolver esse tipo de exercício. Nós consumimos, então, o processo consumiu 0,3 mol, opa, aqui embaixo, 0,3 mol dessa substância, por causa do rendimento de 20%. Muito bem. O que significa isso? Significa o quê? Se o balanceamento é 1 para 2, se foi consumido 0,3 mol dessa substância, a proporção estequiométrica tem que ser obedecida. Então, 1 para 2, 0,3, 0,6. Significa que foram efetivamente produzidos até o equilíbrio, olha lá, até o equilíbrio, 0,6 mol. 3, 6. 1, 2, 3, 6. 0,3, 0,6. Então, qual é a quantidade de NO2 no equilíbrio? É 0,6 mol. E do N2O4? Do N2O4 é fácil. Quanto que tinha no início? 1,5. Quanto que gastou efetivamente? 0,3. 1,5 menos 0,3, 1,2. Então, na hora de calcular a constante de equilíbrio, os valores que nós vamos ter que considerar são esses, ó. 1,2 mol, 0,6 mol, tá? Lembrando que o recipiente tem capacidade de 2 litros. Então, na hora de calcular, olha lá, opa, na hora de calcular a concentração, é número de mol por volume. N2O4, concentração, 1,2 dividido por 2, dá 0,6 mol por litro. NO2, 0,6, olha lá, daqui, ó, dessa linha, da última linha, tá? Dessa última linha. 0,6 mol dividido por 2 litros, 0,3 mol. Aí, como é que fica a expressão da constante? É sempre produtos sobre reagentes. Produto NO2 elevado a seu coeficiente ao quadrado, N2O4 elevado a seu coeficiente, 1. Então, fica 0,3 ao quadrado sobre 0,6 a 1. 0,3 ao quadrado é 0,09. 0,6 a 1, 0,6. 0,09 dividido por 0,6 vai dar um valor numérico de constante igual a 0,15. Na aula passada eu comentei, vou voltar a comentar, quando o valor numérico dessa constante é baixo, tá? Menor do que 1, valor próximo de 0, significa que o rendimento da reação também é pequeno. Olha lá, olha o rendimento aqui, ó, 20%. 20%. Então, quanto menor o rendimento da reação, o que é rendimento? É aquela porcentagem que exprime quanto que efetivamente do reagente foi transformado em produto, deixou de existir, desapareceu. A palavra desapareceu não é certo, né? Isso não é mágica, não. O rendimento, ali no caso 20%, significa que 20% daquela quantidade inicial foi completamente transformado em produto. Então, quando esse valor de rendimento é baixo, olha aqui, 20%, o valor numérico da constante também é pequeno, tende a 0, tá? Então, quando o rendimento tende a 0, o valor da constante também tende um número muito pequeno. Por outro lado, se o rendimento é alto, 80%, 90%, 95%, o valor da constante, o valor
numérico da constante também é um valor alto. Não são proporcionais, assim, um dobra, o outro dobra. Não é isso. O comportamento de um acompanha o comportamento do outro, tá? Não necessariamente, se um dobra, o outro dobra. Nesse caso aqui, se o rendimento passar para 40%, a constante vai a 0,30. Não é relação direta, não. É apenas tendência. Se um tem valor alto, o outro também. Se o rendimento estiver por baixo, a constante vai ter um valor numérico também pequeno, ok? Bom, vamos passar para frente. Olha a quinta questão. A quinta questão, ela aparentemente ela é mais difícil do que as outras, mas não é. Por quê? Vamos ler. A altas temperaturas, isso aqui é só um dado do exercício, não interfere na resolução. Gás nitrogênio, N2, reage com oxigênio, O2, produzindo monóxido NO, monóxido de nitrogênio, que também é um poluente atmosférico, tá? Esses óxidos de nitrogênio são expelidos pelo escapamento dos carros. Por quê? Porque o ar atmosférico contém N2. Quando o gás queima quando o ar queima no motor do carro, junto com a gasolina, junto com o álcool, ou junto com o óleo diesel no motor do caminhão, o N2 do ar, ele vai uma parte pequena, né? Mas mesmo assim é significativo do ponto de vista ambiental, de poluição atmosférica. Uma parte do nitrogênio presente no ar atmosférico reage com o oxigênio e é liberado na forma de NO na atmosfera, que é um poluente atmosférico. Não vou alongar muito aqui, por causa do nosso tempo, mas ele é um precursor de um tipo de chuva ácida, né? Não aquele do enxofre, outro tipo. A equação é essa, ó, N2, gás, reagindo com O2, gás, produzindo duas moléculas de monóxido de nitrogênio, gás, que por sua vez, 2NO, regeneram um O2, um N2. Como eu disse agora há pouco, o balanceamento é o primeiro passo na resolução de exercícios, tá? De equilíbrio químico. Muito bem, aí diz aqui, ó, a temperatura 2000 Kelvin, bem alta, né? Temperatura, e essa temperatura aí é constante, para a resolução do nosso exercício é necessário que ela seja constante. Aqui, ó, a constante de equilíbrio, olha lá, desse sistema reversível é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4. Vejam bem, a constante aí tem um valor numérico muito pequeno. 4 vezes 10 a menos 4 significa 0,0004. Ou seja, depois da vírgula tem 3 zeros e o algarismo 4. 0,0004 é o valor numérico dessa constante, desse sistema aí. Um valor numérico muito baixo, né? Tá? Bom, olha só agora, ó. O que está escrito aqui, ó? Sabendo-se que as concentrações no equilíbrio de N2 e O2 são, respectivamente. O que significa isso? Significa que esse exercício já forneceu para nós as concentrações finais, aquelas concentrações daquela última linha daquele quadro que nós fizemos lá em cima. Já forneceu os valores das concentrações no equilíbrio. Então, esse exercício é mais fácil do que os anteriores. Então, já deu a concentração do N2. Qual que é a concentração do N2? 4 vezes 10 a menos 3. Aqui. Concentração do oxigênio.
O2. 1 vezes 10 a menos 3. O que o exercício está pedindo? Calcular a concentração mol por litro do NO no equilíbrio. Esse exercício é simples. A constante foi dada. A constante foi dada. O exercício está pedindo esse valor aqui, ó, o NO. Deu NO2, deu o valor da concentração de O2. Qual é a expressão matemática da constante? Produtos, aqui no caso é um só, sobre reagentes, concentrações dos reagentes. Multiplicação aqui, tá, gente? Não é soma. A operação aqui é multiplicação, esse vezes esse. A concentração do NO é ao quadrado, olha lá, sobre concentração do N2 a 1, vezes concentração do O2 também a 1. Então, como é que fica? Qual o valor da constante? O valor da constante é 4 vezes 10 a menos 4. Aqui, igual. NO ao quadrado, que é a pergunta do exercício é essa, né? Ó? A pergunta do exercício é essa, ó. Né? Qual que é a concentração do NO? Sobre N2, está aqui, 4 vezes 10 a menos 3, vezes O2, 1 vezes 10 a menos 3. Agora é só matemática. Agora é só matemática. Então fica. O que eu vou fazer? Vou passar esse denominador aqui, ó, multiplicando cá para cima. Cá para cima. Então fica NO ao quadrado igual 4 vezes 10 a menos 4, vezes 4 vezes 10 a menos 3, que subiu multiplicando, vezes 1 vezes 10 a menos 3, que subiu multiplicando. Então, NO ao quadrado. Fazendo essa cálculo aqui, dá 4 vezes 4, 16, vezes 10 a menos 4, 10 a menos 7, dá 10 a menos 4, 10 a menos 7, 10 a menos 10. Então, essa conta aqui dá 1,6 vezes 10 a menos 9, ou, para facilitar o nosso cálculo, vamos passar essa vírgula aqui para o lado direito aqui, ó, na frente do 6. Então, a gente aumenta 10 vezes. Se aumenta o valor aqui 10 vezes, eu tenho que diminuir a potência de 10 vezes. Então, passa a ser 16 vezes 10 a menos 10. Por que eu pus 16 vezes 10 a menos 10? Para ficar fácil tirar a raiz quadrada. Olha lá. Então, se